E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Rapaziada, vamos seguir aqui os nossos trabalhos falando sobre a Free Agency da NBA, porque estamos vivendo um momento na Free Agency onde os melhores agentes livres já resolveram suas vidas e muitas equipes ainda precisam se reforçar. E uma coisa que deve acontecer muito agora na Free Agency são trocas. As equipes devem realizar muitas trocas porque os times ainda precisam tapar buracos. E sem grandes agentes livres disponíveis, a alternativa é trocar jogadores. E nesse vídeo, eu separei três trocas que podem acontecer nessa free agency. Eu dei uma garimpada e encontrei três negociações ousadas, porém possíveis. Então, antes de eu falar sobre cada uma dessas trocas que ainda podem acontecer nessa free agency, eu só vou pedir para você deixar o seu like, tá bom? E se inscrever no canal, que é super importante, ajuda demais o meu trabalho, tá bom? A primeira troca que eu coloquei aqui na lista foi uma troca sugerida pelo Bleacher Report, que é a troca de Theo Jones para o Chicago Bulls. Nesse cenário, o Theo Jones sairia do Washington Wizards e iria para o Chicago Bulls. E em troca, o Wizards receberia o Patrick Williams, o Dalen Terry e uma pick de segunda rodada de 2026. Vamos lá. O Theo Jones é um armador muito bom, tá? Eu considero o Theo Jones um armador acima da média. Não é tão acima da média assim, mas ele é acima da média. E eu não consigo ver o Washington Wizards aproveitando o Theo Jones da melhor maneira possível. Eu acredito que em Washington, o Theo Jones ele não vai ser tão bem aproveitado assim. Eu acredito que ele vai ser reserva. E em Chicago, ele seria muito melhor aproveitado. Ele seria muito mais útil em Chicago do que em Washington, que já tem um armador, que é o Jordan Poole. O Chicago Bulls precisa urgentemente de um armador, de um cara para, assumir a posição de guarda. E o Theo Jones poderia ser esse cara. Apesar dele ter sido reserva durante a maior parte da temporada passada, ele foi titular em 22 jogos. E a entrega do Theo Jones foi maravilhosa. Em 22 jogos como titular, ele teve 16,4 pontos de média e 8,1 assistências. Ele jogou muito. É um armador que cria para os seus companheiros, mas cria para ele mesmo também. É um cara que cria seu próprio arremesso. É um cara que chuta bem de média e longa distância. E o encaixe do Theo Jones com Vucevic, com DeRozan e com Lavine seria maravilhoso. Eu vejo sendo um encaixe muito fácil. Então, para o Theo Jones, ir para o Chicago seria muito bom, porque ele seria melhor aproveitado, ele teria mais minutos e estaria mais em evidência do que jogando em Washington, que, com todo respeito do mundo, é um time que, assim, não vai ter muita visibilidade. As pessoas não vão assistir os jogos do Wizards porque é um time que vai estar em reconstrução. Então, para o Theo Jones, seria muito bom ir para Chicago. E para o Chicago seria maravilhoso ter um cara competente para assumir a posição de guarda, que até hoje, assim, tá a vaga. Depois da lesão do Lonzo, nenhum cara se firmou como armador titular do Bulls, e o Theo Jones poderia ser esse cara. Para o Wizards, essa troca também poderia ser interessante, porque nesse cenário, o time iria receber dois jogadores que se encaixariam muito melhor nesse projeto de reconstrução do que o Theo Jones. Apesar do Theo Jones não ser um cara velho, ele não é um jovem, ele não é um moleque. Ele não é um cara pro futuro, ele é um cara pro agora. E o Washington Wizards está vivendo uma fase onde a franquia tem que pensar mais no futuro. Jordan Poole é um exemplo de jogador pro futuro. E o Patrick Williams e o Dalen Terry também seriam esse tipo de jogador.
O perfil do Patrick Williams e do Dalen Terry é muito melhor para esse Washington Wizards do que o perfil do Theo Jones. Então, eu acredito que essa é uma troca muito interessante para todos os lados. Eu acho que todos os lados sairiam ganhando de alguma forma e é uma troca, cara, bem pé no chão. Uma troca bem pé no chão, diferente dessa segunda troca que eu listei aqui, que é uma troca bem mais audaciosa, mas não é impossível. Essa troca foi sugerida pelo portal NBA Analysis e é a troca de Paul George para o Golden State Warriors. Nesse cenário, o Paul George sairia do Clippers e iria para o Warriors e em troca o Clippers iria receber Andrew Wiggins, Gary Payton, Jonathan Kuminga e as escolhas de primeira rodada de 2026 e 2028. Vamos lá, deixa eu defender essa troca aqui. O Clippers tem explorado o valor do Paul George no mercado. O que tem sido falado pela imprensa de Los Angeles é que a diretoria do Clippers está sondando várias equipes, sabe, procurando saber, né, o quão valorizado o Paul George está no mercado. E o Golden State Warriors poderia ser um destino viável para o Paul George por conta da postura da diretoria do Warriors nessa free agency. A troca do Jordan Poole pelo Chris Paul deixou muito claro que a ideia da diretoria é aproveitar ao máximo essa última janela de título com Stephen Curry, com Draymond Green, com Klay Thompson. E para aproveitar essa janela, o Warriors precisa de jogadores de altíssimo nível e que cheguem para impactar de imediato. E o Paul George seria esse cara. O Paul George seria esse cara. E a partir do momento que o Warriors trocou o Jordan Poole pelo Chris Paul, o Warriors indicou que está disposto a trocar jovens jogadores por jogadores já provados, por jogadores já prontos. E aí faria sentido trocar Andrew Wiggins, Jonathan Kuminga e Gary Payton pelo Paul George. Faria sentido. Também faria sentido trocar as escolhas de primeira rodada, porque o foco do Warriors não é o futuro. Hoje, o foco do Warriors é brigar pelo título agora. Então, apesar de parecer uma troca maluca, não é tão maluca assim por conta, né, do projeto dessa diretoria do Warriors. Agora, para o Clippers, seria interessante trocar o Paul George por Gary Payton, por Wiggins, por Kuminga e por essas escolhas de primeira rodada? Eu acho que seria. Primeiro porque eu já abandonei, eu já parei de defender o projeto Kawhi Paul George. Para mim, o Clippers tem que abortar esse projeto e tem que seguir em frente. Para mim, o Clippers tem que terminar essa free agency com ou o Kawhi ou o Paul George fora do time. Os dois, não dá para manter os dois. É inviável manter os dois. Não dá. Não dá. E aí, trocar o Paul George por esses ativos do Warriors seria bom, primeiro, porque o Clippers pegaria um jogador pronto para assumir a posição do Paul George, que seria o Andrew Wiggins, e pegaria dois caras que iriam contribuir muito na rotação, sendo um deles um cara muito promissor, que é o Jonathan Kuminga. Fora que essas duas escolhas de primeira rodada cairiam como uma luva para esse Clippers, né? O Clippers precisa de capital de draft. E essas duas picks seriam maravilhosas. Então, de novo, eu sei que é uma troca que parece meio maluca, parece meio impossível, só que não é tão impossível assim. Não é tão impossível assim. O Warriors tá pensando no agora, o Warriors tá querendo dar um all-in, e o Clippers está querendo trocar o Paul George, ou pelo menos está estudando a possibilidade de trocar o Paul George. Útil ao agradável, oferta, demanda. Eu acho que é uma troca que pode sim acontecer. E a última troca que eu separei aqui é outra troca que parece impossível, mas não é. Essa foi uma troca sugerida pelo Pro Sports Daily e nela o Karl Anthony Towns iria
para Nova York. Nesse cenário, o Knicks iria receber o Karl Anthony Towns, saindo do Minnesota, e o Minnesota pegaria em troca RJ Barrett, Quentin Grimes, Evan Fournier e uma escolha de primeira rodada de 2027. Vamos lá. Depois da renovação do Anthony Edwards, ficou muito claro que o planejamento do Minnesota para os próximos anos é tendo o Anthony Edwards como franchise player. O foco do Minnesota nos próximos anos será montar um time para o Anthony Edwards. E para isso, o Minnesota precisa de mobilidade financeira, ou seja, precisa ter espaço no cap para gastar, precisa ter grana para gastar. E é muito difícil você ter essa mobilidade financeira, você ter esse espaço no cap, pagando um supermax para o Karl Anthony Towns. Eu sei que o ideal seria trocar o Rudy Gobert, mas para pensar, seria mais fácil hoje trocar o Gobert ou o Karl Anthony Towns? O Karl Anthony Towns, por quê? Porque o Gobert tem um contrato absurdo e ele não teve uma boa entrega temporada passada. É um cara que está em baixa. O Towns, apesar de não ter sido maravilhoso, é um cara que está muito mais valorizado no mercado. Então seria mais fácil e mais rápido para o Minnesota trocar o Towns. E aí, trocando o Towns, o time consegue a grana para montar um time para o Anthony Edwards. E o New York Knicks precisa muito de um pivô que contribua no ataque. O Mitchell Robinson é um bom pivô, é um cara que defende bem, é um bom rim protector, só que é um cara que no ataque é nulo. O Knicks precisa de um pivô que pontue. E o Towns, apesar de eu ter várias ressalvas, né, com a defesa do Towns, que é uma defesa horrorosa na minha opinião, é um cara que no ataque entrega muito. O Towns é um dos melhores pivôs ofensivos nos últimos anos da liga. Falando sobre o ataque, eu acho que o Towns ele tá ali no top 3 de pivôs. Falando do lado ofensivo, tá? Então ele cairia como uma luva nesse New York Knicks. E detalhe, o Towns trabalhou com o Thibodeau em Minnesota. Então o Thibodeau sabe como tirar o melhor do Karl Anthony Towns. Então essa é outra troca que eu vejo sendo muito possível. Muito possível pelas necessidades das duas equipes. Minnesota precisa liberar grana, precisa liberar espaço no cap, e o Knicks precisa de um pivô que pontue. E aí o pacote do Knicks pode parecer meio exagerado, mas não é tanto. O RJ Barrett fechou bem a temporada? Fechou. Mas quem você prefere ter no time? RJ ou Towns? Eu prefiro o Towns. Quentin Grimes é um bom jogador, mas não passa disso. Não passa disso. E o Evan Fournier é um cara que não vai ser aproveitado no Knicks. E a pick de primeira rodada de 2027, cara, assim, tem o seu valor, mas não é um negócio que o Knicks tem que ficar chorando de perder. Então, eu acho que essa troca que foi sugerida pelo Pro Sports Daily é uma troca que impacta, chama atenção, mas é uma troca bem possível. Eu acho que é uma troca que pode se enrolar ainda nessa free agency. Bom, essas foram as trocas que eu encontrei, né, nos principais portais, né, que cobrem a NBA. E eu quero saber a sua opinião. Dessas três, qual que você acha que pode realmente acontecer e qual você acha que é mais fora da casinha, que é mais impossível? Comenta aqui que eu quero saber a sua opinião. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar com seus amigos. E é isso. Tamo junto. Grande abraço e até o próximo vídeo, galera. Tchau, tchau.